pouquinho para vocês sobre sequências numéricas. Sequências numéricas são os números que juntos seguem um padrão ou uma regularidade, como por exemplo a progressão aritmética e a progressão geométrica. Olha só. PA, progressão aritmética. Definição. Uma PA é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é obtido somando-se o termo anterior a uma constante R, que é a razão da PA. Razão é o número responsável dentro de uma PA pelo padrão que ele está seguindo. Como por exemplo, 5, 7, 9, 11, 13 e 16. A razão dessa PA é 2 e ela é uma PA crescente, porque do primeiro ao último número ele foi crescendo. Ou seja, se a minha razão é 2, 5 mais 2 vai dar 7. 7 mais 2 vai dar 9. 9 mais 2 vai dar 11. E assim sucessivamente. Aqui nesse segundo exemplo, podemos ver uma PA decrescente, ou seja, do primeiro ao último termo está diminuindo. Nesse caso, a minha razão é menos 3, porque do meu primeiro termo para o segundo diminuiu 3 números. Do meu segundo termo para o terceiro diminuiu 3 números, e assim sucessivamente. Termo geral da PA. Com esta fórmula, é possível calcular qualquer posição da PA. Ou seja, eu tenho um número de termos na minha PA e eu quero descobrir o último, por exemplo, ou qualquer número que estiver lá no meio da minha PA, eu quero descobrir um deles. Eu posso usar essa formulinha aqui. O AN é o meu último termo, que é o que eu quero descobrir. O A1 é o meu primeiro termo, que eu já vou ter lá na minha PA. Mais N, que é a quantidade de termos que também já vai estar na minha PA, menos 1 da fórmula, vezes R, que é a razão. Olha só um exemplinho para vocês. Exemplo. Calcule o 20º termo da PA. 5, 7, 11, 13 e o 20º, que é o que eu quero descobrir. Para mim descobrir esse 20º termo, como que eu faço? É só usar essa formulinha aqui, ó. N é o número que eu quero descobrir, é a quantidade de termos que eu tenho, é o termo que eu quero descobrir. A1 é o termo que eu já tenho, que é o primeiro termo, e R é a minha razão, porque de um número para o outro está somando sempre 2, assim sucessivamente. A20, que é minha quantidade de termos, igual a 5 mais 20 menos 1 vezes 2. Fica A20, que é igual a 5 mais 19 vezes 2, porque 20 menos 1 dá 19. A20, que é igual a 5 mais 38, fica A20, que é igual a 43. Ou seja, o 20º termo dessa minha PA, dessa minha sequência numérica, vai ser 43. Ao invés de ficar somando um por um, 2 mais 2 mais 2 mais 2, até o 20º, é só eu fazer essa continha aqui para descobrir bem rapidinho. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a soma dos termos da PA. Basta conhecer o primeiro termo e o último termo, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. Ou seja, se eu tenho uma PA com vários números e eu quero saber a soma de todos eles, eu uso essa fórmula aqui. SN é a soma dos termos, que é igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. A1 é o meu primeiro termo, AN é o meu último termo e N é a quantidade de termos que eu tenho nessa minha PA. Olha só um exemplinho. Essa minha PA, somando todos esses termos, dá 140. Mas eu quero ficar somando todos esses termos, um por um? Não é meio cansativo? É melhor a gente já ir direto para a fórmula, que é bem mais fácil e rápido. É só substituir os valores. Olha só como fica. SN, que é a soma dos meus termos, que é igual a 2 mais 38 vezes 7. 2, que é o meu primeiro termo, 38, que é o meu último termo, vezes 7, que é a quantidade de termos que eu tenho aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividido por 2, que fica 40 vezes 7, porque 38 mais 2 dá 40. Vezes 7 dividido por 2 fica 280 dividido por 2, que dá 140.
Ou seja, eu usando essa fórmula aqui, eu descobri a soma de todos esses termos da minha PA. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre PG, que é a minha progressão geométrica. A definição de PG é: PG é uma sequência numérica, assim como a PA temos A1, A2, A3, A4 e AN. E a razão na PG, não podemos esquecer, que é chamada e substituída pela letra Q. E no caso da PG, ela é multiplicada, ou seja, na PA, que a gente soma um número todas as vezes, na PG você multiplica. Sempre multiplica. Olha aqui um exemplo para vocês. 4, 12, 36, 108, 324. A minha razão dessa PG é 3. Por quê? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E assim sucessivamente. Olha só uma fórmula de descobrir o termo seguinte. Um jeitinho. A2 é igual a A1 vezes Q. Ou seja, eu pego o meu primeiro termo, multiplico pela minha razão e assim eu vou descobrir sempre o termo seguinte. Olha só um exemplo. Termo geral da PG. Assim como a PA, a PG também possui um termo geral, dado na seguinte fórmula. Aqui é uma fórmula do termo geral da PG. Ou seja, eu quero descobrir o último termo. Então, eu uso essa formulinha aqui. AN, que é o meu último termo, igual a A1, que é o meu primeiro termo, vezes Q, que é a minha razão, elevado a N, que é a quantidade de termos que eu tenho na minha PG, menos 1. Olha só o exemplo. Dada a PG, calcule o nono termo dela, ou seja, 2, 4, 6, 8, 16 e assim até o nono, que é o que eu quero saber. Olha a formulinha, substituindo os valores. AN, que é o meu nono termo, que é igual a 2 vezes 2, que é o meu primeiro termo, elevado à quantidade de termos que eu tenho, menos 1. A9, que é igual a 2 vezes 8, elevado à oitava. A9, que é igual a 2 vezes 256, fica A9, que é igual a 512. Então, o nono termo dessa minha PA, dessa minha PG, fica 512. Só mais um detalhe importante é que a soma dos termos da PG também existe uma fórmula. Fórmula para calcular os primeiros termos de uma PG. Essa aqui, ó, soma de todos os termos é igual a 1 vezes Q elevado à quantidade de termos menos 1, dividido por Q menos 1. Essa fórmula não é muito usada, por isso não foi explicado nos vídeos, porque no Enem ou em qualquer outro vestibular, você utiliza ela apenas se o enunciado já estiver dizendo a fórmula que irá ser usada. Ou seja, quando essa fórmula cai nos vestibulares, em questões, ela na maioria das vezes já está lá no enunciado, já está com os valores e você só precisa calcular. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Agora a Karen vai mostrar para vocês os exercícios que caíram no Enem sobre PA e PG. Olhem só. E aí, pessoal, vamos começar com uma questão de PA, hein? Enem 2016, do ano passado, questão 165. Vamos começar a interpretar o problema. Ó, sobre a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. Até aí tudo bem. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 2, 3 e 7. E assim sucessivamente. De 2 em 2 andares, ó, coisa importante. Pedro, já por sua vez, trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7 e 10. E assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Aí até tudo bem. Ó, coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, exatamente 20 andares
foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por Pedro e João. João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Até aí a gente nem sabe por onde começar, né? Mas a gente já pode ter uma ideia assim, ó. O João é uma PA. A PA dele é de 2 em 2. Então, a razão dele é 2. Por exemplo, o 1 somado a 2 dá o 3. O 3 somado a 2 dá o 5. E o 5 somado a 2 dá o 7. Então, a razão de João é igual a 2. Agora, vamos lá no Pedro. Pedro, por sua vez, tem uma razão de 3, porque 1 somado a 3 dá 4, o 4 somado a 3 dá 7, o 7 somado a 10, o 7 somado a 3 dá sucessivamente. Então, a gente pode colocar aqui já, ó, Pedro tem uma razão de 3. Aqui a gente pode ver que quando a gente soma um número ímpar com um número par, que é o 2, a gente vai ter sempre números ímpares. E aqui a gente pode ver que quando a gente soma um número ímpar com um número ímpar, uma vez sim a gente vai ter um número par e uma vez não um número ímpar. Então, assim, ó, 1 somado a 3 dá 4. 4 é um número par. 4 por sua vez é um número par. E somado a 3, que é um número ímpar, vai dar 7. Então, deu um número ímpar. 7, que é um número par, somado a um número ímpar. 7, que é um número ímpar, somado a um número ímpar, que é o 3 também, dois números ímpares somados juntos vão dar 10. Então, assim sucessivamente. Então, sempre a gente vai, de Pedro, na razão de Pedro, a gente vai ter um ímpar, um par. Um ímpar, um par. Um ímpar, um par. E assim sucessivamente. Aí, assim, agora a gente já pode ter uma ideia. No primeiro andar, a gente sabe que eles se encontraram. Então, ó, o número 1 já eles se encontraram. Aqui, ó, a gente sabe que no 7, eles também se encontraram. Então, aqui a gente já pode ter uma razão de quanto? Quanto que somou aqui? De 6. Então, a gente já pode ter uma noção que 7 somado a 6, que dá 13. Sim, que dá 13, a gente já pode ter uma noção que essa é a razão da PA entre João e Pedro vai ser 6. Então, aqui, ó, seria o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. Aí, agora, a gente quer saber o 20º termo. Aí, o que a gente faz? A gente coloca lá naquela formulinha. Pessoal, vamos colocar a formulinha agora, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Com essa formulinha, a gente consegue fazer. Ó, vamos lá. A N, qual será o N? O N vai ser o 20º andar, o andar 20, que a gente quer saber. Então, a gente coloca assim, ó, a 20 é igual a 1. Qual é o primeiro termo aqui da nossa PA? O próprio 1. Então, a gente coloca 1 mais o N, qual é? O 20, que a gente falou antes, menos o 1 da formulinha, vezes. Qual é a razão dessa PA de Pedro e João? A razão é 6. Então, vamos lá, ó. A 20 é igual a 1 mais 20 menos 1, 19. Vezes 6. Vamos lá. A 20 é igual a 1 mais 19 vezes 6, 114. Podem fazer aí na calculadora. Aí, vamos lá. A 20 é igual a 115. Então, essa será a resposta do problema. Qual é a resposta aqui? A, B, C, ou D ou E? Isso mesmo, pessoal. Vai ser a letra D, de Deus. E aí, pessoal, voltando de novo, agora com PG. A questão aqui é a do Enem de 2008, ó. A gente não tem muito PG em Enem, porque não vem muito, vem mais PA. Mas aqui é uma questão só pra gente ter uma ideia de como cai, ó.
vamos lá. Fractal, do latim fractus, fração, quebrado. Objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Yerkes, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Vamos prestar atenção nos passos. Número 1. Comece com o triângulo equilátero da figura 1. Esse triângulo aqui, figura 1. Vamos lá. Construa um triângulo em que cada lado tenha a metade do tamanho do lado do triângulo anterior e faça 3 cópias. Aí aqui a gente foi e veio para a figura 2. Posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos vértices de cada um dos 2 triângulos, conforme ilustra a figura 2. Igual tá aqui mostrando. Número 4. Repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada uma das cópias dos triângulos obtidos no passo 3 da figura. Aí essa daqui é a figura 3. Aí tá, o que ele pede? De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência apresentada acima é... Aí vai ele que é a próxima figura. Vamos só ter uma noção lógica. Como que ia ficar? A gente já sabe que tem que copiar. Então, ficaria assim, copiado. Ok. Aí aqui, ele fala que tem que ter... posiciona essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos vértices de cada um dos outros 2 triângulos, conforme na figura 2. Repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos na figura 3. Aí aqui a gente também teria que ter, outros triangulinhos. Aí, fazendo assim, só pela lógica, a gente já sabe que o que mais se aproxima é a letra C. Mas aí vamos fazer pela PG também, Primeiro, a gente teria que saber os triângulos estariam pintados. Aí aqui, a gente percebendo, a gente pinta o que tá com o pontinho pra cima, pontiagudo. Então, a gente vai pintaria esse, pintaria todos que tá com pontinho pra cima. Aí é pintando, E os que tá pra baixo deixava em branco. Pintando. Aí, a gente já sabe a noção que seria exatamente a figura C. Só que aí vocês estão perguntando, mas o que isso tem a ver com PG? Vamos lá, PG, A PG se distribui dessa forma. Aqui a gente consegue ver quantos triângulos pretos? 1. E aqui a gente consegue ver quantos? 1, 2, 3. 3 triângulos. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 triângulos. Aqui a gente consegue ver a PG tá sendo de quanto? Qual tá sendo a razão da PG? Tá sendo 3. Porque, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Aí, quantos triângulos pretos a quarta estaria pintada? 9 vezes 3 seria 27. Vamos ver quantos triângulos tem aqui pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Exatamente 27 triângulos. Então, a PG a gente já consegue ter essa questão, já pode ser estipulada por PG. Vocês viram que pela lógica é bem fácil também. Mas, caso queiram, peçam de 2 jeitos diferentes, por exemplo, numa FUVEST, que é uma prova dissertativa, a gente já sabe que pode ser pela lógica e por PG. Você viu como é muito fácil, né, pessoal? Então é isso. A aula hoje fica por... É isso mesmo. A aula fica por aqui. E espero que tenham gostado, curtido e entendido, principalmente, né? Falou!